Nossa reflexão, ela se inicia agora no capítulo 20 e estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 7, que nos diz a palavra: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disseste ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Meus queridos irmãos e amigos, baseado nesses versículos lidos, nós falaremos sobre a reincidência de Abraão e Sara. Temos aqui, novamente, a teimosia de Abraão e Sara. Mesmo já tendo uma boa base espiritual, esse casal, por falta de fé, obediência e sujeição completa a Deus, volta a praticar o mesmo pecado, o pecado da mentira. Abraão e Sara não se deram conta de que eles eram os portadores da semente divina, de modo que por esse fracasso espiritual e também de caráter, eles poderiam colocar em risco o projeto divino. Isso eles fizeram tão somente porque queriam proteger a si mesmos e não confiaram em Deus. Então, nós podemos analisar dentro desse texto bíblico que às vezes a leitura que fazemos de imediato leva-nos à seguinte pergunta: por que Abraão e Sara voltam a praticar um erro que outrora eles já haviam cometido? Nós sabemos que Abraão tinha já até aqui, tanto ele como Sara, uma boa estrutura espiritual. Eles tinham fé e Deus já havia falado com eles diversas vezes, de modo que eles têm elementos suficientes para não reincidirem novamente no mesmo erro. Mas, como nós podemos analisar, isso acontece conforme o texto nos registra. Uma coisa importante pode ser vista nesses versículos: Deus estava guardando e protegendo esse casal, a fim de que a sua promessa fosse cumprida cabalmente. E assim compreendemos que tudo depende de Deus e não do homem. Então você percebe aqui falhas da parte de Abraão, falhas da parte de Sara, erro desse casal, mas sempre Deus vem protegendo e guardando, e Ele faz isso para que os seus intentos divinos cheguem à sua total conclusão. É importante atentar para essa particularidade. Em se tratando dessa reincidência presente em Abraão e Sara, para muitos estudiosos isso era impossível ou não aconteceu, porque eles já tinham estrutura espiritual, conforme já falamos. Mas é importante atentar que alguns, querendo desfazer essa reincidência, eles dizem que na verdade o que se tem aqui é uma reduplicação dos fatos, conforme aconteceu em Gênesis capítulo 12, versículo 10 e 13.
Então, muitos estudiosos dizem que aqui o autor ele está apenas recontando a história outra vez, porque não é possível Abraão cometer o mesmo erro. Não é possível Sara cometer o mesmo erro. Mas eu posso crer que isso aconteceu novamente outra vez. Por que aconteceu? Que a Bíblia está dizendo. Por que aconteceu? Porque Abraão, com medo de morrer, ele, pensando em sua vida, pensando em si, ele faz de tudo para salvar a sua vida. E é aí que ele perde essa confiança plena em Deus, nas promessas que Deus já havia feito, e ele começa a apegar-se a essa meia-verdade, tudo com o propósito de salvar a sua pele. Um homem com medo de morrer, ele pode cair no erro várias vezes, isto é, se não confiar em Deus. E foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Tinham espiritualidade, tinham conhecimento da palavra, sabiam de fato quem era Deus, só que devido ao medo da morte, eles fizeram com que se apegassem a essa meia-verdade e caíssem no erro outra vez. Não se pode tratar esse texto como uma reduplicação, mas aqui, na verdade, é uma prova de que, pelo lado humano, deixando de se apegar à promessa confiantemente, ele voltou a cair no mesmo erro. Existem pessoas que, na verdade, têm temor de Deus, têm comunhão com Deus, mas que, por devido a algumas coisas, fracassam na fé. E aí, eles precisam realmente retornar para Deus em quebrantamento e humilhação, como fez o próprio Abraão. Então, meus queridos, é isso que nós podemos analisar na palavra de Deus. Abraão, ele falha não porque não tivesse fé em Deus ou não fosse uma pessoa espiritual. Abraão era espiritual. Abraão era um homem de Deus. Mas Abraão falha porque ele não confia plenamente em Deus e porque era humano. E esse lado humano, com medo da morte, fazia com que ele, às vezes, falhasse na fé. Observe que o texto começa falando das migrações de Abraão, das viagens de Abraão. E aqui ele está em Gerá. Gerá ficava 64 quilômetros a oeste de Hebrom, que novamente ele vai usar de uma política de precaução, que na verdade não passava de uma mentira descabida para proteger a sua vida. Então, Abraão desce para algumas cidades, povoados, e quando chegava lá ele tinha a política de dizer que Sara era a sua irmã, o que não era uma verdade para aquele momento. Era uma evasiva de Abraão para proteger a sua vida. Chegando em Gerá, Abraão fala com Abimeleque. A palavra Abimeleque quer dizer Deus é o meu juiz. Na verdade, Abimeleque não se tratava de um nome, mas de um título. Por isso que se encontrará no capítulo 26, versículo 11, e também no Salmo, algumas pessoas com esse título de Abimeleque. Por vezes somos levados a pensar por que os reis se interessavam em Sara, já que a Bíblia diz que ela era uma mulher de idade avançada. Por que então todos se voltavam para ela? Quando nós lemos Gênesis, do capítulo 12, versículo 14, a Bíblia tem a resposta. Diz assim: e aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, sendo uma mulher de idade, mas Sara era uma mulher bonita, e a beleza dela atraía. Os que gostam de levar a interpretação para o campo da analogia, dizem que assim como Sara era esposa de Abraão, tinha algo para atrair, o cristão tem que ter em sua vida algo que possa atrair o mundo para olhar para a sua fé, para o seu estilo de vida. Mas o melhor mesmo aqui é ficar com a interpretação literal. A beleza de Sara chamava a atenção de muitas pessoas. Nós podemos entender que Deus conservou a estrutura corpórea de Sara, de modo que ela era uma mulher bonita. Nos versículos 3 até o 6, o texto fala da sinceridade de Abimeleque. É claro que as expressões de integridade, sinceridade, pureza, aplicadas aqui a Abimeleque, elas estão limitadas dentro desse próprio contexto. Ela não pode ser aplicada no mesmo nível em que foi aplicada a Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 9.
Uma coisa interessante nós vamos encontrar no texto. O rei era consciente que Abraão tinha mentido, mas devido ao sonho e pela expressão, aí Deus se revela ao rei, identificando para ele quem era Abraão. Por isso diz, ele é profeta e rogará por ti. Isso foi o suficiente para que Abimeleque considerasse Abraão como profeta. Note que o rei valoriza mais a questão profética do que o aspecto moral. Isso porque era muito comum naquela época as pessoas se ligarem a um profeta não pela sua moralidade ou sinceridade, mas sim pelo seu poder mágico. Isso você pode encontrar em Números 22:6. Podemos crer que agora ficou muito feio para Abraão, pois caso ele tivesse confiado em Deus, sem usar de mentira, o respeito e a consideração que o rei teria para com ele seria maior. Por isso é fundamental que o rei proceda bem em tudo. O rei agora vai proceder bem porque toma conhecimento pela revelação divina que Abraão era homem de Deus. A Bíblia é maravilhosa. Ela mostra a fé e a coragem de Abraão em interceder por Sodoma e Gomorra. Mas ela relata a frouxidão desse homem, que pela sua mentira comprometeu a sua fé, a sua vida e a sua comunhão com Deus. Nós podemos analisar que Deus quer que sejamos sinceros em tudo. Deus é maravilhoso. Note que ele faz questão de salvar Abraão e a sua esposa da grande mentira política montada por eles. Isso prova para nós que o melhor de tudo é sempre confiar no Senhor. Ainda que tenhamos temores, ainda que sejamos ameaçados, Ele estará sempre pronto para nos ajudar. Pois como diz o Salmo 121:4, eis que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Amém.